Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite, tudo certo? Começando a gravar. Dando continuidade, então, à nossa conversa aqui, nossa aula sobre direito tributário, parte fundamental, né? Então, aquela parte bem fundamentada lá no texto constitucional, na parte inicial do direito tributário, mas que é fundamental para você ter uma boa visão do direito tributário em si. Tá? Então, eu particularmente sempre gostei dessa disciplina e é por isso que estou aqui. Já expliquei isso na aula passada, já está tudo certinho, já é uma disciplina que está correndo daquele jeito, já montei o Moodle hoje, eu acredito que eu montei o Moodle para vocês de uma forma bem tranquila, né, pessoal? Então, assim, para a gente conseguir realmente atender tudo que precisa. Deixa eu ver se tá. Não, não é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui, direito tributário, ó, o Moodle está aqui, ó, bem certinho como funciona, o link, os livros, a aula da semana passada, e aqui eu já vou fazer a aula de hoje, tá? Então, tudo vai seguir aquele esquema que quem já foi meu aluno está acostumado, né, pessoal? Então, a gente faz assim, sem muita dificuldade, tá? Então, tentar fazer assim, da forma mais acessível, mais direta com vocês possível, tá? Também tem que observar que essa disciplina ela é uma disciplina assim propedêutica, né? Ela prepara vocês para estudar o direito tributário em espécie, que é estudar cada tributo isoladamente, e a gente trata isso de uma forma bem objetiva. Tá? É uma disciplina assim que eu não enrolo muito, eu falo bem objetivamente com relação a cada um, a estrutura do direito tributário como um todo, mas me coloco à disposição sempre de vocês para colaborar, para tirar alguma dúvida, para buscar alguma coisa, e procuro colocar dentro daquele quadrinho lá uma série de livros interessantes, né? Se eu não souber lá, com certeza vocês acham a resposta, mas se vocês me perguntarem e eu não souber, eu mesmo vou procurar, tá, pessoal? Então, fiquem à vontade, vamos tentar conversar sempre da melhor forma possível, tudo bem? Na aula de hoje, a gente começa falando, como tem um pezinho lá no direito constitucional, a gente começa falando um pouquinho com relação à origem do direito tributário, né? Suas fontes propriamente dito, né? Então, falar das fontes, nós temos as fontes internas e externas e temos que entender exatamente como que são essas fontes. É uma fala, assim, uma aula que eu acho extremamente simples, mas que é importante de ser tratada. Como todas as aulas, pessoal, este modelo, essas aulas que eu vou ser sincero com vocês, eu já tenho pronto faz um certo tempo, né? Não muito, mas eu já dei essas aulas no passado. O que acontece, pessoal? Essas aulas, todas elas são montadas, são elaboradas com base em uma atividade, né? Então, toda a aulinha que vocês pegarem comigo aqui com relação a esta disciplina, ela começa com um problema. Tá? E esse aqui é um probleminha que a gente tem. Então vejam lá, a Cimenteco Limitada, que é a mesma empresa que a gente está acompanhando desde a aula anterior, teoricamente esse probleminha ele vai ser ambientado na aula que a gente vai ter, no problema que o problema que vai ser lançado aqui, teoricamente ele tem assim subsídio para respondê-lo com base no que vai ser falado no transcorrer da aula. Então, bem tranquilo, tá? Então, vejam lá, Cimenteco Alimentada é uma empresa potencialmente poluidora, gases tóxicos prejudiciais ao meio ambiente, apesar de possuir filtros que reduzem a efetiva poluição. O diretor da empresa te relata que a União instituiu um imposto que teria como fato gerador o ato de poluir o meio ambiente e que teria como base de cálculo a quantidade de CO2 emitida na atmosfera. Tá? Vejam lá, pessoal. A diretoria da empresa está decidida a adotar medidas judiciais cabíveis, pois questionam: pode o fato gerador do imposto ser o ato de poluir o meio ambiente? Desta forma, a diretoria da empresa solicita que você emita um parecer a respeito da hipótese de incidência tributária e do fato gerador dos tributos. Tá? Então eu quero, qualquer dúvida, como todo empresário, ele quer economizar dinheiro. Né? Então ele quer diminuir digamos assim, a sua despesa de alguma forma. E aqui ele se deparou com um tributo ligado à questão de poluição da empresa, digamos assim, a empresa ser um potencial poluidor, está sendo tributado pelo fisco com base nisso. E ele está questionando, pode? Não pode?
como que faz a conta? Quais são os fatores? O que leva em consideração? Qual é o fatorizador? Qual é a hipótese de incidência? Então, são conceitinhos simples que nós vamos deixar bem claro na aula de hoje, tudo bem? Então, isso, assim, é uma tentativa de deixar a coisa um pouquinho mais prática. Por quê? Quem gosta de direito tributário, adora. Quem não gosta, odeia, e é uma disciplina extremamente teórica, né? Então, assim, bastante contábil, vários conceitos que não agradam muitas pessoas. Por esse motivo, tentar colocar sempre de uma forma mais, vamos dizer assim, prática possível. Tudo bem? Então, feita essa consideração, pessoal, vamos para o que interessa propriamente dito, né? Fontes do direito tributário. Então, segundo Paulo de Barros Carvalho, um doutrinador de direito do trabalho, do direito tributário extremamente respeitado, pessoal, tá? Eu uso Paulo de Barros Carvalho basicamente para fundamentar petições. Então, quando eu preciso de alguma coisa, vou lá ter algum conceito, alguma discussão com relação a algo básico de direito tributário, eu uso Paulo de Barros Carvalho, por quê? Porque é uma daquelas sumidades, uma daqueles nomes que dispensa apresentação. Então, no direito tributário, ele é esse sujeito, tá? Então, eu utilizo bastante o livro dele sempre que eu preciso fundamentar alguma coisa. Comprei há um certo tempo por conta disso, isso e outros livros diversos que eu tenho aqui com relação a isso, sempre para fundamentar. Eu, particularmente, não estudo muito por livro, pessoal. Eu estudo por artigo, faço pesquisa, dou uma olhada. Hoje em dia está tudo na internet, tudo pirata, tudo disponível, né? Mas, neste caso aqui, eu comprei realmente para fundamentar alguns trabalhos, tá? Cabe a curiosidade também que é um autor que eu não indico para ser o livro de cabeceira de vocês, o livro da disciplina, porque a linguagem dele é extremamente rebuscada. Tá? Então, o Paulo de Barros Carvalho é um jurista assim, daquele tipo que você tem que ler uma página e pensar um pouco, estudar, dar uma olhada num dicionário para entender realmente o que ele fala. Mas ele é extremamente competente. Tá? Então, vamos lá, o que ele nos diz, né? Segundo ele, a gente entende como fonte de direito do trabalho, né, focos ejetores de regras jurídicas, isto é, os órgãos habilitados pelo sistema para produzirem normas numa organização escalonada, bem como a própria atividade desenvolvida por esses entes, tem em vista a criação de normas. Ou seja, fontes de direito do trabalho, estou com cabeça em direito do trabalho hoje, né, gente? Desculpe. Mas fontes do direito tributário são aqueles pontos, são aqueles lugares, são aqueles órgãos que fazem com que regras jurídicas saiam, né, que surjam. Né? Então, eu tenho regras que vão trabalhar, que vão moldar o meu sistema tributário, e da onde vêm essas normas? É esta preocupação que a gente tem que ter. Porque muito se discute, muito faz parte, inclusive, das defesas relacionadas ao direito tributário, o fato de dizer tal norma não está correta, tal norma não foi recepcionada pela Constituição, boa parte das ações voltadas à constitucionalidade de alguma coisa são de esfera tributária, né? Então, é um ramo do direito que está diretamente ligado à Constituição. Por isso, muito importante, a gente precisa necessariamente esclarecer algumas coisas e conhecer conceitos básicos, dentre eles as fontes, para saber se aquela norma realmente está de acordo com o nosso sistema, se ela foi recepcionada, se ela pode ser aplicada da forma com que o fisco está pretendendo, e assim por diante. Eu vou dizer que existem fontes materiais, como fatores externos, sociais, políticos, econômicos, morais, que influenciam na criação de normas de direito tributário. Lógico, dependendo do que acontecer, pessoal, do fator político, da situação, eu vou mudar no meu sistema tributário. Atualmente está uma briga lá com os Estados Unidos. Os Estados Unidos acham que nós somos prejudiciais a eles, né? Então vai o Trump lá e o que ele faz? Criou uma tarifa adicional. 50%, 100%, dependendo do que vai. Daí ele fez toda essa propaganda, daí ele viu que foi um tiro no pé, que ficou mais caro para eles mesmos, e assim por diante. Né? Então vou tributar o produto de vocês porque eu quero comprar menos.
mas na verdade não tem como ele comprar menos, os americanos acabaram pagando mais. Tá, beleza. Pensamos que estava resolvido, essa semana novamente ele veio com a mesma coisa. Dentro desta seara, dentro desta postura do governo americano, num primeiro momento, o que o Brasil fez? O que o Lula falou? Vou fazer o princípio da reciprocidade. Vai taxar o meu produto, eu vou taxar vocês também. Então, no primeiro momento, o discurso era esse: vamos brigar mesmo, né? Só que daí tomamos consciência de que nós precisamos e que por mais que os americanos sejam horríveis sob diversos aspectos, não tem como pensar em viver economicamente longe de discurso, mesmo após a renovação agora, recente, semana passada, de algumas tarifas, o nosso fisco, o nosso governo veio e falou, viu, eu não vou aplicar regras de reciprocidade e vou tentar tratar isso por meio da diplomacia. Ah, ótimo, ótimo. Me parece que surtiu mais efeito, inclusive, algumas coisas. Mas o que eu estou querendo dizer? Que o fato de ter uma dor de barriga muda a nossa questão tributária aqui? Muda. Ah, vamos criar mais tributo para fazer por conta de alguma coisa? Então, um fator político, social, econômico, qualquer que seja, serve para que mude a nossa norma tributária. Tá? Então, isso são o quê? Fatores materiais, né? Fatores externos, sociais, políticos, econômicos, morais, tudo que influencia o legislador, né, a administração pública, a mudar a sua modalidade, a sua forma de tributação. Fontes formais, né, são aquelas fontes que exteriorizam o direito, né? Então, aquilo não, vou dizer, fonte formal seria a lei propriamente dita. Fonte material, aquilo que motiva a criação da norma. E fonte formal, a norma propriamente dita. Posso dizer que a Constituição, posso dizer que várias coisas são fontes formais, mas eu tenho que distinguir material, aquilo que gera, aquilo que traz a razão, aquilo que fundamenta o motivo da criação da norma tributária, da regra tributária, da alteração. Às vezes não é criar tributo, às vezes é criar uma guia diferenciada para que a coisa seja computada de uma forma diferente. Vamos imaginar aquilo que nós passamos nos últimos anos aí pela informatização dos sistemas das receitas federais, estadual e municipal, onde você criou um monte de, não mudou necessariamente tributos, mas você mudou a rotina da sua contabilidade, né? Onde você precisa passar hoje, não mais passar declarações ou preencher guias, mas sim fornecer informações diretamente em programas de computadores, numa rede, onde isso entra diretamente no trabalho do fisco. Bem? Então, assim, às vezes não é criar um tributo, às vezes é mudar a forma de declarar, mudar a forma de recolher, mudar o prazo. Então, a gente tem outras coisas que podem necessitar de uma fonte, de uma norma que diga como que tem que ser tratada a coisa. Duas esferas normativas no sistema tributário. Então, lógico, nós sempre que formos falar em direito tributário, não tem como tirar da mente a Constituição Federal. Então, a base do nosso sistema tributário está lá na Constituição Federal. Lá que fundamenta desde a criação do Estado de Direito no qual nós vivemos, até, né, como que ele vai ser sustentado. E essa questão de como ele vai ser sustentado são as regras de tributação que nós temos e que são aplicadas na prática. Tá? Então, efetivamente, criar o Estado é uma coisa e dizer como que ele se sustenta é tratar do sistema tributário, como que serão recolhidos tributos pelo Estado brasileiro. Tá? Lógico, né? Num segundo momento, nós temos ali o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é uma lei bem mais antiga, pessoal. Tá? Como que o Código Tributário Nacional pode conviver com a Constituição? Porque não tem conflito, pessoal.
tá? Então, assim, ele traz regras simples, gerais, de abrangência, em que pouquíssimos pontos ele não entrou em sintonia com a Constituição de 88, apesar de ele ser muito anterior à Constituição de 88, mas eles conseguem conviver com certa tranquilidade, de modo que eu tenho as coisas principais tratadas no texto constitucional, várias regras, várias organizações dentro do Código Tributário Nacional e, necessariamente, muitas legislações esparsas no âmbito da União, dos estados e dos municípios, tratando de tributo cada caso. A maioria dos municípios brasileiros tem seu próprio Código Tributário Municipal, onde traz regras de funcionamento com relação ao município, ao recolhimento de impostos locais, como ISS, como IPTU e coisas diversas assim. Tudo bem? Mais um lá. Esquema sobre o papel do regime democrático. Bom, aqui, pessoal, a gente vai falar do surgimento, da criação de normas. Isso aqui está muito mais ligado com a ideia de direito constitucional, mas que permeia o direito tributário, porque eu digo assim, né, o indivíduo, né? Então, a grande sacada do direito constitucional, que vem lá da Europa, se não me engano, isso vem lá dos ingleses, de uma certa forma, e chegou até a gente aqui, isso não é algo que está tão bem tratado dentro do direito romano, como a gente gosta de dizer, né? Porque Roma tinha aquela ideia do império, do governante, de uma pessoa que era o todo-poderoso, e isso vem um pouquinho de outros lugares, né? Então, isso vem mais da Europa, a ideia. Mas aquela ideia do direito constitucional, aonde cada cidadão abre um pouquinho mão do seu direito e da união do direito de todos esses cidadãos, surge um Estado, né, que é o Brasil, no nosso caso. Né? Surge um ente federado, né, que é o nosso caso, é o Brasil. Então, o indivíduo abrindo mão disso, cria o Estado. Tá? Como vai ser organizado? Isso está claro dentro da Constituição. Né? A Constituição é a norma básica que diz exatamente como que funciona a organização do Estado, cria o Estado propriamente dito. E a Constituição foi criada, no nosso caso, por cada brasileiro votante, foi lá, escolheu seu representante foi no Congresso, e lá criou sua Constituição Federal, onde organizou-se o Estado brasileiro da forma com que ele está. Então, cada indivíduo abre um pouquinho mão do seu direito, por meio de uma Constituição, cria o Estado. O Estado, por sua vez, tem dentro das suas funções organizar a vida em sociedade. Para isso, o Estado cria normas, regra o indivíduo. Então funciona nesse ciclo? Sim. Então eu abro mão do meu direito para surgimento do Estado, o Estado surge, coloca regras, teoricamente, consenso geral, cria normas e essas normas são aplicadas ao indivíduo. Funciona desta forma? Sim, esta é a lógica do surgimento de um regime democrático, de um. Isso aqui é, digamos assim, a base do direito constitucional. É mais ou menos como um casamento. Você casa porque você quer. A partir do momento que você casou, o cônjuge também vai ter gestão da sua vida, vai impor limitações na sua vida. Ok? Então eu tenho que fazer, tem que ter consenso. Eu não tenho mais aquela plena liberdade que eu tinha antes. Então, por que eu caso? Porque eu quero, porque existem vantagens. A mesma forma, o indivíduo. Eu poderia imaginar que um regime, vamos imaginar como era no passado, é uma coisa assim até romântica, que era a questão do anarquismo. Né? O que é o anarquismo? Eu não preciso do Estado, eu não preciso de normas para viver. Isso não se sustenta. Nós não conseguimos viver sem um Estado propriamente dito. Logo, cada indivíduo, de uma forma consciente ou inconsciente, hoje em dia, vamos dizer, absolutamente inconsciente, as pessoas não se dão conta disso, mas o fato é que cada um abre mão de um pouco do seu direito para a criação do Estado e o Estado passa a organizar a sociedade como um todo. Tranquilo? Feito isso, a gente tem uma segunda forma de ver que o Estado passa a criar leis.
criar normas. Para quê? Para regulamentar a vida em sociedade. Por que eu preciso regulamentar a vida em sociedade? Porque nós tendemos a buscar coisas que não estão necessariamente disponíveis, né? Então, eu quero o que é mais caro e que eu não... Vamos imaginar a lógica, por exemplo, do direito do trabalho. Eu quero trabalhar o mínimo possível e ganhar o máximo possível. Isso é uma coisa simples. O que isso revela? Revela que a gente vive constantemente num conflito de interesses. Eu quero pagar um mínimo e receber o máximo. Isso é natural? Sim, isso é absolutamente natural. Praticamente em toda a sociedade isso acontece, tá? Então, isso é uma questão... Peguem, por exemplo, a questão do direito ambiental. Naturalmente, a gente sabe que digamos assim, que as riquezas naturais são finitas, né? Mas as vontades, as necessidades do homem são infinitas. Isso é uma regra básica que a gente aprende lá no direito empresarial. O que eu faço diante desta situação? Eu crio normas para impedir que o homem vá lá e destrua tudo de uma vez só, ok? Então, é assim que funciona, é esta a ideia do direito, e é para isso que ele serve efetivamente no nosso dia a dia. No caso do direito tributário, não é nem um pouco diferente, é absolutamente da mesma forma. Tá? Eu estou montando cubo mágico enquanto estou dando aula, por isso que está estranho. Vejam lá, reserva legal. Sempre assim, pessoal. Sempre quando a gente está dando aula de direito, né, principalmente eu que sou acostumado a dar aula de processo civil, né, eu digo para vocês assim: olha, fiquem espertos, porque é muito comum existir uma exceção à regra. E eu ainda acho que as exceções à regra que existem no direito civil são bem menores do que as exceções que vocês enfrentam lá no penal, no processo penal. Aqui, pessoal, estamos falando de direito tributário, obviamente que não é diferente. Então, o que eu estou mencionando? Que o sujeito dá um jeito, forma o Estado cria a lei. E a lei determina o que o Estado pode fazer e o que o próprio indivíduo pode fazer. Todo o nosso sistema jurídico, todo o nosso sistema, vamos dizer assim, tributário, que é o que nos interessa, precisa de uma lei necessariamente fundamentando ele. Então, não existe tributo sem lei que anteriormente o defina. Tá? Lei no sentido lato da palavra. Mas eu preciso, sempre que eu estou falando de tributo, de uma lei especificamente regulamentando esse negócio. Por que eu falo isso? Falei como é que surge o Estado, que o Estado tem a função de criar regras, que essas regras vão regulamentar toda a vida em sociedade, e principalmente o nosso direito tributário, que é objeto da nossa aula. E chego na questão da reserva legal do artigo 97 do Código Tributário Nacional. O que eu quero dizer com reserva legal? Gente, isso aqui é uma exceçãozinha à regra. Com base neste artigo do Código Tributário Nacional, o legislador elegeu algumas coisas aonde ele disse assim, viu, para estas coisas que aqui estão mencionadas, não precisa de lei no sentido estrito. Tá, vai ter que ter uma norma, mas não lei propriamente dita da forma com que a gente menciona, não lei aprovada pelo Congresso Nacional. Por quê? Cada uma das exceções mencionadas no artigo 97 do Código Tributário Nacional, se nós analisarmos ela, a gente vai entender por que o legislador deixou essa brecha. Tá? Primeira delas, redução ou restabelecimento de alíquotas da CID sobre combustíveis. Então eu estou falando sobre o tributo de combustível. Sim. Por quê? Porque é algo que influencia toda a sociedade, o preço de tudo. Veja, os caras estão brigando lá do outro lado do mundo, não está passando um navio no Estreito de Hormuz de uma forma livre e o preço da gasolina está oscilando. O governo está tendo que fazer um monte de operações, os caras estão guerreando por conta disso. Para nós é complicado, para a Europa é muito pior, porque os caras precisam de uma série de coisas. Lá eles usam combustível, eles usam questão de aquecimento, uma série de coisas. E então,
Quando eu falo de combustível, é algo super sensível. Então, uma variação de preço disso pode ter um reflexo muito grande. Logo, a administração pública que tente combater um aumento, uma diminuição do valor do combustível. Uma forma de fazer isso é você tentando, né, mudar a tributação. Então, pegue o primeiro, né, quando eu coloco lá a CID com relação a combustíveis e o ICMS também com relação a combustíveis, eu estou querendo dizer assim, olha, pode ter uma resolução, pode ter um convênio, pode ter algum outro tipo de norma que não seja necessariamente uma lei, né? Mas que essa norma pode alterar, sim, a CID do combustível, ICMS no combustível. Há um convênio, combustível que sai do Paraná e vai ser usado em São Paulo, vai ser usado no Rio de Janeiro. Tem uma série de discussões com relação ao ICMS desse tributo. Dá para acertar de uma forma mais simples? Dá, faz um convênio entre os estados. Precisa de uma lei? Não necessariamente. Tem o convênio, está valendo. Por quê? Porque é algo que impacta financeiramente e economicamente em toda a sociedade. Então, os dois primeiros estão ligados à questão de combustíveis. Fácil de entender, porque que não exige lei específica. Terceiro, atualização da base de cálculo, conforme índices oficiais. Aqui, pessoal, é aquela situação de você ter um tributo que não seja necessariamente em percentual. Então, imagine que você tem que corrigir a base de cálculo de alguma coisa, fazer uma atualização de algo, né? Então, simplesmente para isso eu não preciso necessariamente de uma lei. Vamos pegar um exemplo bem concreto: imposto de renda, né? Quem ganha até, não me recordo o valor, mas vamos dizer assim, até 10 mil reais, chutando, exemplificando, você não paga imposto de renda, você está isento. Ótimo, beleza. Tá? Qual que é o problema? O problema é que ficou décadas sem o governo federal atualizar o valor de quem era isento de pagar imposto de renda. Daí o que acontece? Há 5 anos atrás eu recebia tanto, aumentou o meu salário porque tudo subiu, mas a base de isenção no imposto de renda não subia. Precisa de uma lei específica para mudar isso? Não precisa, porque, para atualizar a base de cálculo do tributo conforme índice oficial, não precisa. Então, se fosse só para o governo, ano a ano, alterar o quanto que era o valor da isenção do imposto de renda, não precisava nem de lei específica. Mas eles não fazem. Por quê? Porque isso aumenta significativamente o valor de tributos que eles arrecadam. Terceiro, definição de prazo para pagamento. Então, aqui eu não estou aumentando o tributo, estou mudando o dia que tem que ser pago. Dá para fazer sem ter lei? Dá. E deveres instrumentais, né? Então, assim, vou mudar a forma de fazer a declaração. Em vez de ser uma guia, vai ser online, vai ser por Pix, vai ser por uma transferência eletrônica de alguma outra modalidade que possa ser criado. Então, são coisas assim que você olhando para as exceções do artigo 97, você entende que é útil e é necessário que seja feito dessa forma. Não faz sentido exigir uma lei no sentido técnico formal da palavra, até porque nós sabemos que uma lei no âmbito federal para ser aprovada no nosso Congresso é horrível, ela não acontece, né? Vai aparecer um deputado e vai querer colocar alguma coisa que não tem nada a ver no meio do caminho e a coisa acaba não se resolvendo. Nossa própria reforma tributária é um exemplo disso, do tanto que demorou. Tudo bem? Bom, feitas essas considerações, quais são as fontes formais, pessoal? O que necessariamente, formalmente, é fonte de direito do trabalho? De direito tributário, pessoal, desculpe. Eu nem dou aula de direito do trabalho há muitos anos. Há muito mais tempo do que eu dou aula de direito tributário. Tributário eu sempre estou trabalhando com isso, mas hoje eu estou com isso na mente. Não sei porque eu estou falando de direito do trabalho, não tem nada a ver. Fontes formais, então, de direito tributário. Primeira delas, que eu estou falando desde o começo, é a Constituição Federal. Quando você está atuando no direito tributário, é um ramo do direito onde você utiliza, você menciona expressamente, segundo o artigo tal da Constituição Federal. Quando você dá aula, quando você advoga em direito civil, pessoal, está discutindo,
você tem muita lei específica, tem muita coisa, eu confesso para vocês, raríssimas vezes eu fiz uma petição e eu mencionei o texto constitucional. Quando menciona, é só com aquele intuito assim de deixar, olha, é tão evidente que está na Constituição Federal. Tá? No direito civil funciona dessa forma. Agora, quando você está trabalhando com direito tributário, a norma básica, da onde vem tudo, é a Constituição Federal. Então, sim, ela é a dinâmica e ativa dentro do direito tributário. Leis, lógico, as leis, de um modo geral, são fontes de direito tributário, medidas provisórias dentro das suas limitações, né? Então, dá até para mencionar que teve uma emenda constitucional 32 de 2001, que ressalvado algumas situações, né? Eu fiz uma alteração em um tributo, eu vou ter que fazer assim uma lei no ano seguinte, vou ter que convertê-la no ano seguinte para que tenha efeito e tal, mas as medidas provisórias visam a resolver de uma forma bem específica alguma coisa, alguma pendência que eu tenho. Posso com limitação, tá? Então eu não posso passar por um procedimento legal, procedimento completo de trabalho legislativo, né? Não posso passar atorar isso por meio de uma medida provisória. Eu até posso fazer alguma coisa, né? Mas eu tenho que ter a conversão dessa medida provisória em lei para que ela consiga se perpetuar na sequência, né? Eu não consigo, por exemplo, a medida provisória não regula a matéria de competência dada pela Constituição Federal à lei complementar. Então, lei complementar tem que ser lei complementar. Então, são só coisas pequenas, mais pontuais, mais específicas, que a gente menciona efetivamente que cabe a ser modulado temporariamente, com prazo de revisão, por meio de medida provisória. Mas não, medida provisória, sim, é um mecanismo que serve como fonte de direito tributário no nosso sistema jurídico atual. Tudo bem? O que mais, pessoal? Leis delegadas, né? Quando o Congresso delega o poder, né, para o presidente editar leis por meio de resolução, com uma limitação. Gente, lei delegada não é uma lei comum. Por quê? Porque o Congresso não tem esta prática corriqueira, né? Nós temos que imaginar que o Congresso nosso, ele vive num ambiente onde existe muito interesse. E, infelizmente, para voltar qualquer coisa no Congresso, tudo é alvo de uma negociação. Tá? Então eu quero fazer uma reforma tributária e tal coisa. Quem está visando isso? Quem está visando isso é o governo. Beleza, quem está no executivo. Daí ele vai lá, faz um projeto, daí usa a bancada dele para tentar aprovar, toda aquela situação. Então, precisa passar por isso? Precisa. Os deputados, os membros do Legislativo estão discutindo pelo que é melhor pelo país? Não, eu acho que eles estão discutindo senão pelos seus interesses próprios, pelos interesses das suas regiões. Tá? Então é mais complicado? Isso é mais complicado. Falo isso por quê, pessoal? Porque quando eu me lembro que tudo no nosso Congresso passa por uma ampla negociação, né? Tem que ter uma barganha, eu voto no teu só se você aprovar tal coisa para minha região, fizer tal isso, eu fico me devendo um favor. Se não tiver essa troca-troca no nosso legislativo, você sabe que não sai lei nenhuma. Logo, lei delegada é uma coisa que não acontece. Por que eles vão fazer uma coisa e dar poderes para o executivo fazer? Não vai acontecer isso. Então, a questão das leis delegadas há muito tempo praticamente caíram no desuso, né? Resoluções do Senado Federal, né? Existem algumas coisas que são previstas pela Constituição Federal. Quando for ver tributos em espécie, lá, bem com relação, assim, vamos pegar um exemplo, imposto de importação, imposto de exportação. Está previsto no texto constitucional que o Senado pode determinar o máximo e o mínimo dessas alíquotas. Por quê? Para também você conseguir modular o efeito deste tributo visando os reflexos econômicos que isso traz. Então, pode fazer isso? Pode.
Então, as resoluções do Senado Federal entram dentro disso? Sim. Por quê? Porque está expressamente previsto no texto constitucional. E normas complementares de direito tributário, que, segundo o artigo 100 do Código Tributário Nacional, são atos normativos de autoridades, decisões de órgãos colegiados, né, práticas reiteradas, que não seria o caso da jurisprudência, convênios existentes entre União, Estado e município, são todas formas de eu tirar norma, de eu tirar a prática, efetivamente normas, né, regras de direito aplicáveis ao nosso sistema judiciário no âmbito do direito tributário, né? Não tem como deixar de fora, pessoal, a questão dos tratados, né, e convenções internacionais de direito. Então, quando eu tenho um tratado e o Brasil é signatário, né, então, quando o Brasil existe o que é um tratado? Então, você tem alguns países e existe, por algum motivo, o interesse de tornar uma prática comum, fazer com que aquilo torne-se rotina no dia a dia daquele país, né? Que aquilo seja internalizado na legislação daquele país, que ele passe a atuar daquela forma. Então, daí é constituído um tratado e os países que são interessantes vão lá e assinam, eles são signatários. Então, eu sou signatário do tratado. Então, eu vou ter que cumprir as normas de direito que o Brasil é signatário. Automaticamente? Não, depende de quando o tratado vai entrar em vigor e principalmente a quantidade de signatários que teve. Então, tem um tratado internacional, só 2 países assinaram, só 3, 5, às vezes isso não é um número compatível para que aquele tratado torne-se operacional, funcione. Então, eu tenho que ser signatário e eu também tenho que verificar quantos países já são signatários para que aquilo torne-se efetivo e viável. Tá? Mas um tratado ou uma convenção internacional pode gerar norma de direito tributário no Brasil? Sim, pode. Vejam a validade dos tratados internacionais no direito brasileiro, né? A regra geral é que o tratado, segundo o STF, equivale a leis ordinárias, ou seja, aquela lei que surgiu ordinariamente para regulamentar aquele assunto, aquela matéria. Quase assim alguma coisa de ordem constitucional. Tratados de matéria tributária prevalecem condicionando a produção de normas internas, conforme entendimento do STF. Então, se for um tratado de ordem tributária, ainda não é o tratado que passa a valer automaticamente. Prevalece o que está na nossa legislação. Então, se for um tratado que o Brasil é signatário e ele trata de direito tributário, não é eu assinei o tratado e o tratado passa a valer automaticamente. Não, é diferente. Eu assinei o tratado, eu tenho a obrigação de trazer aquele tratado para dentro da nossa legislação e editar uma nova norma aqui que coloque o nosso sistema jurídico interno em consonância com esse tratado. Tá? Em terceiro, quando eu estou falando de tratado de direitos humanos, eles possuem status de direito constitucional. Se é aprovado com rito de emenda, né, e tiver uma votação de 3/5 e votação de 2 turnos. Então, eu tenho que passar para a nossa Assembleia e, se aprovado, ele passa a ter status de direito constitucional. Temos que ter em mente como que funciona, quais são as normas, né? Então, quando eu falo Constituição Federal, é uma lei ordinária, né? É a lei que ordinariamente criou um monte de direitos. Quando eu tenho uma lei, regula uma matéria, e esta matéria nunca foi regulada por nada, também estou diante de uma lei ordinária. Agora, pessoal, o que eu chamo de lei complementar? Lei complementar é a lei que visa constitucional. Então, lei ordinária é algo que é muito importante, mas que nem está no texto constitucional, tudo bem? Então uma coisa nova, criada assim, do nada, criei uma lei para regulamentar aquele negócio, não está previsto no texto constitucional, então essa primeira lei que saiu eu chamo de lei ordinária. Naturalmente, a lei ordinária mesmo é a Constituição Federal.
Quando eu vou pegar alguma matéria que já está mencionada na Constituição e vou regulamentá-la de alguma forma, eu vou fazer isso por meio de uma lei complementar, de uma lei que complementa o texto constitucional. Então, pessoal, quando eu falo lei complementar, ela tem um status na nossa legislação muito alto. Ela é semelhante ao que está dentro da Constituição. Tudo bem? Agora, quando tem uma lei ordinária, é algo que o legislador constitucional não entendeu que precisava colocar num status de direito constitucional. Ele reconheceu, é importante, mas vamos tratar por base de uma lei à parte. Então, ele não tem toda aquela importância no nosso ordenamento jurídico, como tem qualquer outra norma, né? Então, veja aqui, ó, regra geral, tratados de um modo geral, segundo o STF, equivalem a leis ordinárias. Ou seja, se for alguma coisa que não tiver previsto na Constituição, eu sou signatário, é como se fosse uma lei ordinária, uma lei que vai tratar dali para frente, mas não mexeu com a nossa Constituição. Se for um tratado que mexa com o nosso sistema tributário, beleza, tem que passar pela Assembleia e tem que ter uma lei própria aqui. Não basta ser só signatário, tem que ser signatário e tem que ter uma norma interna regulamentando a aplicação desse tratado. Quando for direitos humanos, eu coloco isso com status de direito constitucional, porque é muito importante, só que ele tem que passar por um procedimento de aprovação, como se fosse uma emenda constitucional dentro do nosso processo legislativo. Tudo bem? Isso é muito mais, assim, curiosidade do ponto de vista como que funciona a nossa legislação do que direito tributário propriamente dito. Mas quando a gente fala de direito tributário, começa a surgir norma de tudo quanto que é canto. Por isso que a gente tem que saber exatamente o que é uma Constituição, o que é uma lei complementar que complementa o que está no texto constitucional. Logo, a lei complementar é muito importante. O que é uma lei ordinária? A ordinária trata de um tema que não é tão importante e que não precisou estar no texto constitucional. Então, eu posso dizer que uma lei complementar ela é mais importante que uma lei ordinária? Sim, por conta da matéria que está sendo tratada. Tudo bem? Vamos lá. Validade e vigência da norma tributária. Como que vale, como que é a vigência disso, pessoal? Vigência espacial. Aqui, espaço, território, tudo aquela coisa, né? Então, vale a regra da territorialidade. Então, a regra tributária vale aonde eu consigo impor o meu direito, né? Então, se a norma é ditada por um ente federado, vale só no seu território. O Brasil, no Brasil todo, no Paraná, no Brasil, no Paraná inteiro, Ponta Grossa, em Ponta Grossa e assim por diante. Então, eu tenho que ver a competência de quem editou a norma para saber essa situação. Lógico que tudo tem exceção, né? E a exceção da territorialidade, ou vamos colocar aqui a extraterritorialidade, a gente pode pegar lá do artigo do 102 do Código Tributário. Veja assim, nos limites em que lhe reconheço a extraterritorialidade, os convênios de que participe, ou que disponham esta ou outras leis ou normas gerais expedidas pela União. Tá, vejam lá, o que eu estou mencionando aqui? Que a regra é, eu mando no meu território. Pode ser diferente? Pode. Lembra que eu peguei aquele exemplo do ICMS? Um caminhão carregou uma mercadoria aqui no Paraná e vai descarregar lá na Bahia. Vai passar por vários estados e produziu aqui, comprou aqui e vendeu lá na Bahia. Puxa vida, imposto de circulação de mercadorias. Como é que vai ser o recebimento do ICMS com relação a isso? Para regulamentar isso, como é direito do estado do Paraná e um pouquinho direito do estado da Bahia,
né? O que que acontece? Os estados fazem um acerto entre eles, fizeram um grande acordo, que a gente chama de convênio. Ah, então os convênios, de acordo com o que diz o próprio Código Tributário Nacional, eles podem decidir regra de extraterritorialidade? Sim, dependendo do acordo que o Paraná tiver com a Bahia no convênio, de repente a regra tributária daqui aplica-se lá nesse produto que foi vendido lá na Bahia. E assim por diante. Ah, posso ter outras regras diferenciadas? Posso, dependendo da característica do serviço que eu estou vendendo, tá? Ou do produto que eu estou vendendo. Vai ser interessante, vai ser de uma forma ou de outra a comercialização do negócio. Tá? Ah, vamos imaginar que eu estou vendendo um negócio que é absolutamente online. Então, eu estou vendendo um programa de computador que você vai lá e baixa na internet. Poxa vida, aonde fisicamente que aconteceu essa operação? Será que vai interessar onde está o meu computador que vendeu para você? Ah, mas o meu computador eu hospedei num site lá, sei lá, lá na Nova Zelândia, porque lá é mais barato que aqui. Puta, então daí eu comprei uma coisa estrangeira? Não, comprou do Egito aqui. Então, essas regras, essas situações podem mudar. Posso precisar de ter regras específicas que tratem com relação a isso e foge, muitas vezes, da questão da territorialidade física, da forma com que a gente está falando. Mas, principalmente, trazendo para o nosso dia a dia, convênios entre estados por conta de aplicação de tributos em casos concretos. Convênio de cooperação entre os entes federados, né? Quer ver um exemplo de um convênio de cooperação? Pensem assim, Imposto Predial Territorial Urbano, o famoso IPTU. O IPTU cabe a quem? Cabe ao município. O município que está próximo. O município que vai ver aonde que está, qual é o valor. Então é mais fácil para o município administrar isso do que para o Estado, do que para a União, porque está longe deles. Né? Então, para o município isso é uma coisa bem tranquila. Mas aí tem se o imóvel estiver na área urbana, ele paga IPTU. Quem fiscaliza? O município. Beleza? Beleza. Por quê? Por razões óbvias. Mas se ele está na zona rural, tem aquele problema que está próximo, mas não está tão próximo assim. Né? E às vezes é uma fazenda grande, tem um pedaço dela que está aqui, outro pedaço que está em Carambeí. Tem um cliente que ele tem metade da fazenda dele está em Ponta Grossa, metade está no Carambeí. Ah, tem outro conhecido que tem a mesma coisa, Tibagi e Carambeí. Então, a mesma coisa. Então, como que seria? O IPTU seria complicado, né? Eu teria que ver quantos por cento e tal. Então, daí, qual é o imposto que cai? É o ITR, Imposto Territorial Rural. Então, na área rural, não é mais IPTU, é o ITR. O ITR cabe a quem? Para você não ter este problema de saber para quem que cabe, pessoal, eu vou deixar esse imposto para a União, porque o Brasil é Brasil em todo lugar. Então, quem tem legitimidade, competência para tratar do ITR é a União Federal. Por quê? Porque assim como eu posso ter problema aqui de uma fazenda que está metade em Ponta Grossa, metade em Carambeí, eu posso ter fazenda que está metade no Paraná e metade em São Paulo. Então, como o problema é o mesmo, fica mais fácil a gente deixar tudo isso com a União. Beleza? Beleza. Só que a União é quem está mais longe de tudo. Né? Puxa vida, como é que ela vai fiscalizar? Como é que ela vai cobrar? Como é que ela vai ver a avaliação disso? Né? Então é um tributo assim bem complexo de ser administrado por esse ponto de vista. Seria a mesma coisa que o IPTU, mas por conta dessas dificuldades ele acabou caindo para a competência da União, só que é muito difícil de ser operacionalizado pela União. Daí o que a União fez? A União tem um convênio, né, um acordo padrão, que ela faz praticamente com todos os municípios, que o que é? Olha, o ITR é meu, mas vamos fazer um acordo, Irati? Você cobra o ITR do povo aí da tua zona rural. Ah, e você pode ficar com o valor e descontar em outra coisa, ou passa para mim, faz alguma coisa. Então, existe um convênio quase que nacional entre a União e todos os estados, os municípios. Para quê? Para que os municípios realizem a cobrança do ITR. Né? Meio complicado assim, mas é uma das formas mais eficientes que se encontrou de fazer com que isso funcionasse. Diga, Robson. Professor, esses tempos eu estava estudando uma questão até da TOEFL, Sim.
que eu faço em processo legislativo, daí até ficou uma dúvida essa questão para mim, que é essa coisa pela UEPG. O prefeito ele não pode deixar de não querer cobrar o IPTU, né? Não pode gerar um processo administrativo para ele. Na verdade, daí entra a questão daí seria quase que um ato de improbidade, né? E é aquela questão da responsabilidade dele, né? Por quê? Porque ele está administrando o que é interesse público. Se ele deixar de cobrar de alguém, ele pode responder, por quê? Porque ele está causando prejuízo ao bem público, ao interesse público. Então, ele não pode fazer isso. Então, é uma coisa assim, é uma coisa até que veio fazendo bem para eles, por quê? Porque, eu não quero que você cobre de mim. Se ele tivesse esse poder, todo mundo ia chegar para ele lá e dizer, não quero que você cobre. E quando eles podem, eles realmente postergam para não se sujar politicamente, né? Mas a lei exige, não, o prefeito, o chefe do executivo não pode deixar de fazer uma cobrança, deixar de fazer alguma coisa que às vezes não é muito agradável, não é muito querida de ser feito. Por quê? Questão de responsabilidade, né? Então ele tem a responsabilidade dele enquanto gestor público, e se ele não fazer o ato que deve ser feito, pode ser inclusive ser cobrado dele. Mas isso é básico lá no direito administrativo. Tranquilo, pessoal? Eu dou aula de direito tributário e eu adoro tributário, mas eu odeio administrativo, gente, não sei por quê. Mas não tem nada a ver com a pergunta, ó, só uma curiosidade. Respondi? Então, a questão espacial, beleza, né? Teoricamente, é o território no qual eu tenho poder, no qual eu mando, né? Com exceções decorrentes de leis específicas, de convênio, de uma série de situações. A questão da vigência temporal. Normalmente, ele começa a entrar em vigor no ano seguinte, no exercício seguinte. Sempre assim, na maioria dos tributos. No entanto, pessoal, dependendo do tributo, dependendo da situação concreta, pode a própria lei dizer assim, olha, a lei vai valer em tal período, né? Então vai ter um período de vacácio que não vai ser o ano que vem, vai ser maior, vai ser mais tempo, vai ter um período de aclimatação, vai ter feito divulgação para que a sociedade entenda, acostume com a coisa, tal. Então, posso ter períodos de vacácio diversos, diferentes daquele previstos de só um ano? Sim, posso ter. Tá? O Código Tributário diz no seu artigo 6º, permite que a norma interpretativa retroaja e alcance fatos ocorridos no passado. Então, se eu mudei alguma forma, não mudei o direito, mas mudei uma forma de interpretar alguma coisa, uma forma de fazer alguma coisa, o Código Tributário Nacional diz que a lei pode retroagir, exceção. Veja, norma interpretativa, não está criando o tributo, não está mudando nada, está mudando só o jeito de interpretar alguma coisa. O artigo 106, pessoal, determina que a norma mais benéfica, né, tem que ser aplicada, né? E se eu era punido por alguma coisa, veio uma norma e deixou de aplicar a punição àquilo, ou reduziu a punição à conduta que eu tive, esta regra que diminui a punição retroage a um momento concreto também, da mesma forma. Multa, ela retroage também, pessoal. Aqui um quadrinho bem simples. Atos normativos administrativos entram em vigor na data da publicação, salvo disposição em contrário. Então, ato do prefeito, ato do secretário, ato do governador, assim por diante, eles teoricamente entram em vigor no momento da sua publicação. Decisões de jurisdição administrativa, 30 dias após a data da publicação, salvo disposição em contrário. Então, teve um processo administrativo, alguma coisa. Não é uma autoridade, necessariamente, é um processo. Então, 30 dias. Convênios, na data neles previstos. Quem faz convênios? Os entes federados. Então, o município de Ponta Grossa
vai fazer um convênio com o município de Tibagi para tratar como é que vai ser a passagem lá no rio tal, que tem um negócio lá onde tem uma balsa e vai ter uma tributação diferente, alguma situação que pode necessitar de um acordo entre os dois municípios para saber como que vai ser feita esta situação. Vamos pegar, por exemplo, quando tínhamos o pedágio, temos o pedágio, né? Mas vamos imaginar na época da Rodonorte, aqui, no começo do pedágio. As praças de pedágio, elas estão construídas dentro de alguns municípios, mas a rodovia passa por diversos, né? Então, o que foi feito? Foi feito um acordo e foi feito esse pedágio tem um valor de ISS sobre imposto sobre serviço que é cobrado disso. Vai pagar qual município? Aquele onde a praça está instalada? Não, não é justo, porque tem que ser aonde a rodovia passa. Então foi feito um rateio entre todos os municípios que estavam onde as rodovias passavam e foi dito, ó, do valor arrecadado de ISS pela Rodonorte, vai ser tantos por cento para o município tal, tantos por cento para o município tal. Foi um ajuste, foi um convênio, um acordo entre todos os municípios que estavam na área do anel de integração, onde a Rodonorte trabalhava. Com certeza, isso é uma prática comum. Estou contando isso, que é uma coisa que eu vi, e que eu sei que no primeiro contrato de concessão de pedágio tinha uma lei específica, tinha um convênio específico entre os municípios aqui dos Campos Gerais que dividia, que rateava o valor do ISS entre eles. Então é um acerto entre eles. Tudo bem? Eficácia da norma jurídica tributária, né? Então a eficácia, vamos dizer assim, é uma coisa ter a norma. Agora, eficaz é dar resultado. Então, puxa vida, quando que o sujeito é eficaz? Quando ele consegue fazer com que a coisa funcione. Vamos imaginar um professor. Professor qualquer um pode ser. Qualquer um pode dar aula. O que é um professor eficaz? É aquele professor que dá aula e que o povo aprende, e que os alunos aprendem alguma coisa. São todos os professores que são assim? Não precisa responder, né? Nós sabemos, assim, no íntimo, que tem alguns que são, alguns que não. Né? Então, o que é uma coisa eficaz? Aquilo que atinge o fim para o qual ele se propõe. Então, se atinge o fim ao qual se propõe, ótimo, é eficaz. Vamos trazer esse conceito para dentro do nosso direito tributário para ver como que a coisa funciona efetivamente. Então, eficácia do ponto de vista jurídico, né? Então, próprio mecanismo lógico de incidência efetivando o seu fato previsto. Então, eu vou dizer que uma norma ela é juridicamente eficaz quando o povo aplica ela. Aconteceu um negócio, é aplicado. Se fosse ignorada, eu não poderia dizer que do ponto de vista jurídico ela é eficaz. Técnica, quando ela consegue judicializar o evento. Né? Quando ela desencadeia. Uma coisa é, aplicou a norma tal, mas teve realmente o efeito? Teve a situação? Aconteceu aquilo? Não. Então, técnica, quando ela traz o resultado previsto por ela. E social, quando a sociedade acata. Então, jurídica, simplesmente quando acontece a situação nela prevista. Técnica, quando ela consegue jurisdicionalizar, e social, quando a sociedade aceita, quando a comunidade internaliza aquele direito. Então, tudo do ponto de vista eficácia, ou seja, atingir o fim ao qual se destina. Então, juridicamente, quando o fato acontece realmente, ele pode ser judicializado. Técnica, quando ela consegue chegar ao resultado, e social, quando a sociedade acata. Às vezes, eu crio uma norma e falta um pedaço. Puxa vida, mas aqui tinha que ter tal coisa, tinha que ser sujeito, tinha que ser tal pessoa, falta uma titularidade, falta alguma coisa. Acaba não se verificando aquele fenômeno jurídico previsto na norma. Se aquele fenômeno jurídico, do jeito que está previsto na norma, ele não se verifica, então eu não tenho eficácia jurídica. Técnica, puxa vida, quando verifica e
funciona. Ah, o imposto é de tanto, a pena é tanto, a multa é tanto, e acontece, dá para aplicar e a coisa vai funcionando. Então, eu tenho eficácia jurídica e eu tenho eficácia técnica. A eficácia social, né, é quando vai sendo aceito pela sociedade. Quando eu falo da eficácia social, eu estou dizendo assim, puxa vida, mas eu tive que pagar uma multa aqui e tal. O sujeito até paga, mas ele não aceita, não é acatado pela sociedade. A sociedade começa a movimentar, começa a surgir fonte, material de direito tributário reagindo contra aquela norma, pedindo para que ela seja alterada. O povo vai lá na Câmara dos Vereadores para tentar fazer com que aquele direito seja alterado, seja mudado. Por quê? Porque não está legal, porque está ferindo o meu direito, não estou aceitando, não estou sendo justo. Então, uma é digamos assim, reunir os preceitos para que ela ocorra. Então, imagine, eu prevejo fato juridador, vem fulano desde que seja dono. Ah, mas daí o cara não é dono, daí o cara não tem aquele valor, falta algum requisito previsto para que aquilo aconteça. Se não consigo aplicar a norma, não tem eficácia jurídica. Eficácia técnica, acontece tudo e eu faço. Beleza. Eficácia social, né? Quando a sociedade aceita. Às vezes eu tenho até eficácia técnica, mas a sociedade não Chega, aceita. Pedro! Opa! Saia daí, senão vai cair a luz, tia! Até sei quem Pedro! é, né? Quer ver o Iaí, tia? Essa é quase louca, né, gente? Meu Deus. Vamos lá. Ainda bem que eu não sou o Pedro. Não, imagina. Tem gente que eu tenho dó e nem conheço, gente. Meu Deus. Vamos lá. Mas eficácia da norma jurídica. Acho que eu consegui passar esta ideia para os senhores. Aqui muda um pouquinho a nossa conversa, pessoal. Bem simplesinho, né? Daí a gente vem falar de hipótese de incidência e fato imponível. Mas é 8h20 e a aula é bem curta, pessoal. Vamos fazer o nosso intervalo e voltamos daqui 20 minutos, pode ser? Não, prof, continue. O que o Robson tá bloqueando ali? Ah, o Robson tá de Dia das Bruxas hoje. Prof, continue. Vamos seguir. Querem que eu continue? Eu apoio a causa, acho que dá para nós seguir. Bom, se Quem não Professora, concorda, tá fale com o agora, áudio eu quero isso pra aberto? sempre. Fazer intervalo? Eu fechei teu áudio na hora que começou da VO. Ai, ter desculpa, deixado. gente. Desculpa, é que derreteu o negócio da luz ontem. Era 1h da madrugada, a Copel tava arrumando minha luz. Aí meu piá resolve tomar banho e fica 2 horas tomando banho. Desculpa, gente. Perdão. Não tinha entendido o contexto. Não, beleza. Vocês querem que continue? Vou continuar então. É bem pouca coisa, tá? Então veja lá. Hipótese de incidência. Então, segundo a Taliba, pessoal, eu tenho hipótese de incidência e fato imponível. Então, hipótese de incidência é aquilo que a lei descreve. Então, imposto de renda. Quem que tem que pagar imposto de renda? Quem aufere renda. Auferiu renda, paga imposto de renda. Auferir renda é ganhar na loteria, dar aula, fazer dinheiro, fazer qualquer coisa que você ganhe pecúnia, você está oferindo rendimento. Ah, você tem que pagar imposto de renda? Tem que pagar imposto de renda com relação a isso. Ah, aluguei um imóvel, tá, não sei o quê, vou declarar? Vou declarar, tudo é imposto de renda. É fato gerador de imposto de renda? Sim. Mas o que é isso? Isso é hipótese de incidência, né? Então, é uma formulação hipotética. Vem a lei e fala, hipoteticamente, genericamente, se alguém vender alguma coisa para alguém, tem que pagar tal imposto. Se alguém morrer e for fazer o imposto, for fazer o processo de inventário, para transferir o do nome de cujos para o seu herdeiro, tem que fazer um processo. E ao fazer essa transferência, tem que pagar o imposto de transmissão causa-mortes e doação. Doação por quê? Porque se eu doar um imóvel para alguém, eu também tenho que pagar esse imposto. E assim por diante. A lei não está dizendo quando o EDI
acertar na loteria, ele vai ter que pagar imposto de renda. Ela diz assim, ganhou na loteria, também não fala. Ela diz assim, auferiu rendimento, ganhou dinheiro, ganhou. Ah, estava trabalhando, beleza. Ganhou porque teve sorte, melhor ainda, mas auferiu rendimentos, ocorreu o fato gerador do imposto de renda. Assim, eu vou pensar em qualquer tributo. Ah, é proprietário de imóvel? Sim. Aonde? Na zona urbana? Ah, então diz a lei que se você for proprietário de imóvel no dia 1º de janeiro de cada ano, você é contribuinte do imposto de IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Ah, o que é isso? Isso é a hipótese de incidência. Aquela situação hipotética, genérica, que não descreve um fato concretamente, mas ele diz, se acontecer isso ou parecido com isso, ocorre a hipótese de incidência. Fato imponível é quando acontece aquilo que a gente aprende lá nas aulas de introdução ao estudo do direito, uma palavrão que diz assim, a subsunção dos fatos às normas, né? Quando aquilo que hipoteticamente é previsto na hipótese de incidência do tributo acontece na vida real. Hipótese de incidência que está descrito na lei, fato imponível, aquilo que aconteceu na vida real. Então, imagine assim, né? O direito tributário é muito parecido com o direito penal. O que o direito penal diz assim? Matar alguém. Hipótese. Né? Ah, o sujeito foi lá e deu 5 tiros numa pessoa e matou. O que é isso? Isso é fato imponível. Ou o que nós fazemos? Né? Para a tributação acontece quando ocorre um fato imponível que é semelhante àquilo que está previsto na hipótese de incidência. Hipótese de incidência, situação hipotética prevista na lei, fato imponível, situação concreta que aconteceu, ok? Fenômeno que acontece na sociedade. Vamos imaginar o tipo penal descrito na lei, a hipótese de incidência. Quando alguém pratica o crime na vida real, fato imponível, é a mesma coisa que a gente traz aqui para dentro do direito tributário. Beleza, pessoal? Vejam como essas aulas são bem objetivas e bem pequenininhas, né, pessoal? De modo que temos, assim, algumas coisas bem simples para responder aqui a título de... Vou ter que aumentar o tamanho dessas aulas, inclusive. Mas nessa situação aqui, pessoal, leiam e me digam, vocês acham que está certo? O que tem que ser feito? Opa, desculpe. Veja, a empresa tal, potencialmente poluidora, em razão da sua atividade que desempenha, lançando na atmosfera gases tóxicos prejudiciais ao meio ambiente, apesar de possuir filtros que reduzem essa efetiva poluição, o diretor da empresa te relata que a União instituiu um imposto que teria como fato gerador o ato de poluir o meio ambiente e que teria como base de cálculo a quantidade de CO2 emitida na atmosfera. A diretoria da empresa está decidida a adotar medidas judiciais cabíveis, pois questionam: pode o fato gerador do imposto ser o ato de poluir o meio ambiente? Desta forma, a diretoria da empresa solicita que você emita um parecer a respeito da hipótese de incidência tributária e do fato gerador dos tributos. Gente, isso aqui está mais pegado ao que a gente falou na aula anterior do que nessa aula propriamente dita. Lógico, nós falamos na aula anterior que o tributo não pode ser uma penalização. Então, se ela não pode punir, ela não pode ter um tributo como uma forma de punir alguém necessariamente, tá? Mas qual seria, é justo, aqui vejam, o fato, a hipótese de incidência seria poluir o meio ambiente. Alguém poluiu o meio ambiente, então daí ocorreu o fato imponível. Então, a pergunta seria mais ou menos nessa situação, está correto isso? É justo que isso aconteça? Né? Na verdade, não, porque a poluição já é uma coisa equivocada, já é uma coisa errada, já é contrária à nossa legislação, então eu não posso fazer isso. Então, se eu estou fazendo algo para punir, para ter alguma situação diferenciada, eu não posso aceitar que essa norma aconteça dessa forma.
Então, foge um pouquinho do que nós falamos na aula de hoje, tá? Mas a ideia é diante daquilo que a gente já mencionou nas aulas anteriores. Não, eu não posso criar um tributo para punir ninguém. Por quê? Tributo não é punição. Tributo você paga porque você tem a capacidade de contribuir para o Estado. Imposto é esta definição. Por que você paga imposto? Porque você tem a capacidade de contribuir. Tá? Tributo é qualquer tipo de contribuição, qualquer tipo de pagamento que você faz para o Estado, pode ser um preço, pode ter uma contrapartida ou não. Agora, o imposto não, ele não tem contrapartida nenhuma e você paga simplesmente porque você tem condições de pagar. Agora, você não paga porque você fez algo que é errado, né? Você não deve poluir o meio ambiente. Então, você está poluindo, vou lançar um tributo. Não posso fazer dessa forma. Eu tenho que lançar alguma outra coisa que justifique essa situação. A partir do momento que o tributo está equivocado no seu nascimento, eu não posso considerar o fato de poluir como um fato, vamos dizer assim, fato gerador de um tributo, né? Então, isso não é uma coisa justa, aceitável, né? Então, desta forma, pessoal, como eu não posso aceitar isso, naturalmente é absolutamente equivocado que isso seja feito. Tá? Então, pode ser assim? Não pode, pessoal. E aqui tem toda uma justificativa com relação a isso. Vejam aqui, pessoal, outra coisa. Nesta pergunta, um pouco mais fácil, vejam lá. Em seu artigo 96, o Código Tributário Nacional dispõe que a legislação tributária compreende não somente as leis, mas também os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versarem no todo ou em parte sobre os tributos e relações jurídicas a neles pertinentes. Quando os órgãos singulares ou coletivos da jurisdição administrativa emitem decisões administrativas, a lei pode lhes atribuir eficácia normativa. Ao proceder desta forma, essas decisões são consideradas normas complementares às leis, dos tratados e convenções internacionais de decretos de ordem tributária. A respeito dessas decisões, é correto afirmar que, quanto ao seu efeito normativo, salvo disposição em contrário, entrarão em vigor quando, pessoal? Isso eu falei ali, né, pessoal? Está bem claro, né? Mas quando que entra em vigor aquilo que é decorrência de uma decisão administrativa, né, que vai criar uma norma. Então, decisão administrativa com eficácia normativa. Lembram qual que é o prazo para que isso entre em vigor, pessoal? Para que isso torne-se exigível? Eu não lembro direito, mas é 45 dias? Não. Não, quase. Eu acho que é 30, mas eu não tenho certeza. 30 dias, beleza? Estava lá colocado 30 dias. Os tributos, por exigência da Constituição da República, somente podem ser criados por lei. Contudo, os decretos, convênios e outros dispositivos normativos são também uma importante fonte normativa para o direito tributário, pois podem regulamentar os aspectos secundários da relação tributária, como é o caso do lançamento e do cumprimento de obrigações acessórias. Assinale a alternativa correta sobre a vigência e aplicação da legislação tributária. Eu confesso que não lembro, pessoal, mas vamos lá, vamos eliminando. A legislação tributária nunca poderá ser aplicada a ato ou fato pretérito? Pode, se for mais benéfica, quando for normativa, né? Pode. Poderá ser retroativa a aplicação da penalidade do imposto à infração dos dispositivos da legislação que trate sobre a instituição ou majoração de imposto? Não, né? Então, Não, porque tem que ser benéfico.
tem que ser mais benéfica. Os decretos presidenciais, por serem emanados da autoridade máxima do Poder Executivo Federal, estão aptos a inovar na ordem jurídico-tributária? Não. Acho que Não, não também. não faz sentido. Eu acho que é Legislação D. dos estados que vigoram no país é aplicada sempre nos seus territórios, uma vez que a norma tributária obedece ao princípio da territorialidade da tributação? Não está errado. A lei que define novas hipóteses de incidência do imposto sobre patrimônio ou renda entra em vigor no primeiro dia útil seguinte ao exercício aquele que ocorreu a sua publicação? Eu acho que não tem a regra. Por que está errado aqui, pessoal? Porque não é pode só ter no aqueles convênios que Exatamente. dividem os impostos. Não E é aqui- só nos respectivos territórios, então. Não é só nos seus, né? Pode ter um convênio, alguma coisa que aplique em um lugar diferente. Lembra do exemplo do ICMS, do troço que vendeu do Paraná para a Bahia? Então tem alguma situação. Aqui, ó, essas hipóteses de incidência da questão patrimonial, eu vou dificultar isso aqui. Na sequência, a gente fala mais sobre essa situação aqui, que é a questão da noventena e tal. Pensando nisso, eu disse que talvez não. Mas, em regras gerais, eu faço um exercício e ela vai valer no outro. Eu criei a norma em 2000, ela vai ser aplicada em 2001 e assim por diante. Tá? Tem algumas exceções a essa regra? Tem, mas isso não é o caso que vocês vão tratar desde já, beleza? Terceira, pessoal. Bom, qual que é, pessoal? Nacionalidade. Aqui está descrevendo um rendimento, né? Um ganho. Vendi um negócio, tive rendimento, tive receita. Então, estou tratando da nacionalidade? Não. Localização? Não. O nome? Não necessariamente. A forma com que foram recebidos? Também não. Pode ter sido em dinheiro, pode ser de diversas formas. O que vai caracterizar o fato gerador do imposto de renda aqui é a natureza da operação. Ganhou dinheiro. Então, a natureza foi aquela? Beleza, ótimo. É disso que nós estamos necessariamente tratando. Tudo bem? Aqui a justificativa das 3 respostas e termina a aula propriamente dita. Como eu disse para vocês, é muito simples, pessoal, muito objetivo. Me dou o direito de fazer perguntas bem feitas na prova, beleza? Vamos fazer chamada, pessoal? Nossa, mas da onde que eu tenho essa disciplina aqui? Pessoal, me ajudem lá. Alexandre, tá ali. André, tá ali.
Anselmo também. Presente. Bruna, Presente. tá ali. Bruno, Carolina, Presente. e Cristiane, Presente. perdido aí no meio do povo. Eduarda, Presente. Emanuel, Eu, professor. Manu. tá. Gabriel, Presente. tá ali. Gustavo, Presente. Gustavo, tá ali. Presente. Everton, tá ali. Presente. Não, mas o teu Everton é o. Tá certo. Jéssica, Presente. tá aí. Jéssica e família, né? João Henrique tá aqui. Presente. Separe, Juliana, professor, separe que o meu disjuntor derreteu ontem. 1 hora da madrugada, eu tava de pé com a Copel aqui na frente de casa. É por isso que eu tava gritando, porque aquele coisa amado da minha vida. tá, vamos lá. A Ju tá ali. Júlio, não. Letícia, tá desde aí das Presente. 6 horas da tarde. Maria Eduarda, tá ali. Mário Augusto, Presente. Matheus, Presente. tá ali. Milena, Presente. Rafael, acho que não. Tava até agora há pouco, o professor escreveu no chat ali. Saiu faz Ah, uns tá. 5 minutos. Ele tá ali. Rayane tá aqui. Robson, tá. Presente. Tá. Juan, Presente. tá. Sandra, tá. Presente. E Silvia, tá também. Presente. Silvia 2 vezes. Então, Bom, professor, eu tô sem microfone aqui no Note, daí eu entro pelo celular para responder chamada. não, tranquilo, beleza. Mas então tá bom, Professor, pessoal. Tá? Diga. o meu nome não tá na chamada, eu entrei depois na matéria. Não tem problema, veja. Eu não consigo lhe dar falta. O único problema é que eu também não consigo lhe dar nota. Beleza? Dando aí até a hora que sair a prova, tá tudo certo. Tranquilo, obrigadão. Beleza? Então tá bom. Pessoal, é cedo, mas eu falei bastante. Vamos estudar, beleza? Fiquem à vontade, da minha parte estão dispensados. Boa noite, prof. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, professor. Boa Valeu. noite. Valeu, pessoal. Professor. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Você mora no meu coração agora, terminar a aula essas horas aí. Tá bom, beleza.